E aí, rapaziada, beleza? Estamos aqui gravando mais esse vídeo. Galera, nesse vídeo a gente vai continuar aquilo que a gente estava falando no vídeo que a gente fez no início da semana falando sobre ferramenta. Nesse vídeo a gente vai deixar bem claro aqui, né, sobre algumas ideias, dando algumas explicações aí para quem está começando e para quem está no nível intermediário, tirando bastante dúvidas. Então vai ser um vídeo muito bacana. Eu convido você a assistir esse vídeo completo porque vai agregar muito valor, né? Para você não ter pequenos erros que acontecem com quem está iniciando na área, quem já está no nível intermediário e às vezes fica perdido, né? Sem saber o que deve comprar, qual marca deve comprar, né? De equipamentos aí. Então eu vou estar, no vídeo passado, né? Que a gente falou aí no início da semana, passamos algumas dicas aqui de microscópio, de fonte de alimentação, né? Passamos algumas dicas aí de estação de retrabalho, estação de solda, né? Falamos sobre fluxos, sobre pinças, sobre ferramentas básicas para quem está começando. Nesse vídeo a gente vai pegar um pouco já da parte intermediária, vai estar dando algumas dicas aí para você não cair no marketing, né? Da galera que diz, tem que ter aquilo, tem que ter isso, tem que ter isso, tem que ter aquilo. Então a gente vai estar explicando tudo direitinho aí para vocês, certo? Então já peço que você deixe o like, galera. Deixa esse like aí e bota algum comentário, nem que você passe o dedo aí no seu teclado aí, não precisa nem escrever nada com sentido, só passa o dedo aí no teclado, porque o nosso vídeo aqui no YouTube está perdendo alcance, né? O YouTube ele praticamente não está mandando os nossos vídeos para as pessoas que mandavam antigamente. Muita gente está dizendo que não está recebendo notificação, que está se desinscrevendo do canal, então veja se você está inscrito nesse canal, certo? E não perca o vídeo anterior. Se você não assistiu o vídeo anterior, eu recomendo você assistir primeiro o vídeo anterior. Eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo, né? E vou deixar aqui no card também para você estar acessando o vídeo anterior se você não assistiu. Não o vídeo anterior a esse, o vídeo anterior que a gente falou sobre ferramenta. Beleza? E agora a gente vai estar falando aí sobre bastante coisa aqui. Eu não sei quanto tempo esse vídeo vai... se vai ser um vídeo grande, se vai ser pequeno, apenas eu vou falar aquilo que tem que ser falado aqui, né, em relação a isso aí, beleza? Então, vamos lá. Deixa o like, se inscreva no canal, deixa um comentário louco aí, só para criar um engajamento mesmo, né? E temos também nosso treinamento, os links estão aqui tudo na descrição desse vídeo, é só você estar acessando aí e estar conhecendo, beleza? Mas vamos lá, vamos falar sobre a ferramenta agora de nível intermediário. Primeira coisa que você deve entender é o seguinte: você que está no básico, fazendo pequenas trocas de conectores, muita gente que está no básico não está sabendo ainda fazer conector tipo C, né? Tem algumas coisas da placa ainda que não conseguem trocar, e eu vou estar explicando o porquê que isso acontece, e isso é normal, já dizendo logo para vocês aqui que isso é normal, mas enfim, vamos lá. Primeira coisa que vocês devem entender é o seguinte, galera: nesse momento que vocês estão no nível básico, nível intermediário, vocês têm que entender que se você está no nível básico, não adianta você pegar aparelhos que têm sintomas de defeitos a nível avançado, certo? Porque tem um técnico que ele ainda só sabe o básico, tem um técnico que ele já sabe o intermediário e tem um técnico que ele já sabe o avançado. Então, se chegar um defeito, né, que o defeito já é um nível avançado, e o técnico que só sabe o básico tentar fazer esse reparo, é muito provável que esse técnico ele não consiga consertar essa placa. E isso é normal, certo? Então, quando se chega um aparelho com um defeito, por exemplo, um defeito aí um pouco complexo, que você precisa ter mais conhecimento, né? Com certeza você que está aí com conhecimento básico, né, vai ter dificuldade para analisar essa placa e para chegar à conclusão do que é realmente o defeito dessa placa. Eu lembro quando eu estava iniciando que muitos aparelhos, vamos supor que de 10 aparelhos que chegavam na minha bancada, eu apenas consertava 3, apenas consertava 2, a média entre 2 a 4, né, de 10 aparelhos com problema de placa. Muitos aparelhos eu não conseguia consertar porque eu estava no nível básico. E eu muitas vezes ficava aborrecido com isso porque eu queria consertar todas as placas, mas na verdade, né, eu estava totalmente iludido. Eu achava que sabia muito, mas na verdade não sabia nada.
e estava querendo forçar uma coisa que eu não conseguia fazer. Né? Então, primeira coisa que você deve entender é, você deve respeitar o nível que você se encontra hoje. É claro, se está com um aparelho com um defeito mais complexo, você vai estudar sobre aquele defeito, né? Você vai pesquisar sobre aquele defeito para você ir evoluindo. Mas, se caso não conseguir resolver, não fique chateado, nem fique triste, nem ache que o mundo acabou por ali porque você não conseguiu consertar aquela placa. Né? Isso é normal que aconteça para quem está iniciando e para quem está no nível, né, intermediário. Beleza, galera? Então é muito importante entender isso, para você não se cobrar muito, né, e ficar decepcionado com você mesmo, certo? Então, a grande maioria dos técnicos passam por isso, passaram por isso, e isso vai acontecer sempre, beleza? Vamos lá. Já falamos sobre essas coisas todas. Outra coisa que eu queria dizer para vocês é o seguinte. Se você, todas as dicas que a gente está dando desde o primeiro vídeo de ferramentas, né? E nesse vídeo também que a gente vai falar aqui, se você não tem condições de comprar as ferramentas que a gente está falando, você não deve, né, se limitar por isso. Porque eu não me limitei. Eu não tive condições de comprar um trinocular, onde muita gente já tinha trinocular ou um binocular bom. Eu não tinha condições de trabalhar com aquilo que tinha. Eu não tive condições na época quando já tinha muitas pessoas trabalhando com Quick, né, com Sugon, com JBC, com Jab. Eu não tinha condições também de comprar essas ferramentas e trabalhei com aquela que eu tinha no momento, certo? Eu fiz um treinamento, né, até mesmo sem ter as ferramentas corretas para fazer a gravação, e mesmo assim eu fiz. Ou seja, eu sempre tenho esse pensamento de você faz com o que você tem, para depois você ter condições, né, melhores, você vai ter condições melhores depois para fazer melhor ainda. Como o próprio Mário Cortella, né, o filósofo, ele diz, faça com aquilo que você tem, dê o melhor com aquilo que você tem, para que você consiga ter condições melhores depois de fazer melhor ainda. Então comece da forma que você está. Né? Eu só tenho uma lupa aqui, vai com a lupa. Eu só tenho um microscópio USB, vai com o microscópio USB. Eu não tenho condições de comprar uma Quick 2008, eu só tenho uma 850 Yachun, vai com ela mesmo, certo, pessoal? Vai dificultar um pouco no início? Vai. Quem tem condições de comprar, com certeza vai evoluir mais rápido, né? Mas você não deve se limitar por conta disso. Quem tem condições, né, tá na frente. Mas se você tem o potencial de correr atrás desse prejuízo, né, e mesmo com ferramentas que são um pouco difíceis e complicadas de trabalhar, mesmo assim você conseguir um bom desempenho com essa ferramenta, com certeza quando você adquirir uma ferramenta melhor, você vai ter resultados muito mais relevantes do que aqueles, né, que já tem a ferramenta, que já começou com facilidade e coisa do gênero. Então, as dificuldades vão aparecer, vai ter dificuldade, mas não deixe que as dificuldades, né, consiga parar você, né? Seja um imparável, né? Pode acontecer o que for e você tá ali batalhando para conseguir ter resultados melhores, certo, pessoal? Só que tem uma coisa em mente, coloque o foco no seu trabalho. Não deixe que coisinhas, né, ao redor acabem lhe tirando do seu foco, porque você só vai conseguir crescer como profissional se você estiver focado, né, no seu objetivo. Muitas vezes a gente até separa um valor para comprar alguma coisa, para investir em alguma coisa, mas às vezes tem uma saidinha final de semana, né? Tem um showzinho aqui, tem uma baladinha ali, né? E aí isso acaba muitas vezes fazendo com que você desvie o seu foco e acabe muitas vezes gastando dinheiro com aquilo que não tem futuro, né? Que não vai trazer nenhum futuro para você, que não vai trazer nem vai agregar nada na sua vida. Então você tem que saber diferenciar isso aí. Se eu estou focado nisso, se o meu projeto é esse, então eu vou fazer de tudo para não desviar, né, a minha atenção. Então tem que ter esse pensamento que você vai conseguir construir, né, um grande castelo a partir desse pensamento. Foco, força de vontade. Outra coisa, você que está no nível de iniciante, né, a gente não falou de ferramenta ainda, vamos falar. Eu não sei se o vídeo vai ficar grande, eu sei que tem muita gente que não gosta de assistir vídeo grande, mas eu sei que tem muita galera aí que está precisando, né, dessas experiências, né, desses feedback e dessas orientações. Então,
Outra coisa que você precisa entender é o seguinte: no nível básico, intermediário, você tem que estar projetado para fazer o dinheiro, né, render, para ter lucro. Então entenda, se você tem muito prejuízo quando você é iniciante, você vai atrasar mais a sua evolução. Por que os iniciantes muitas vezes têm muito prejuízo? Porque falta muito conhecimento, certo? E querem fazer serviço, né, que não lhe cabe no momento fazer. Né? Querem pegar aparelhos que são mais caros, né, e fazer um reparo. Ó, saiba onde você está colocando o pé, certo? Faça de tudo para tomar menos prejuízo, trabalhe com a maior atenção do mundo, pegue aparelhos que o seu subconsciente mandar. Eu tinha esse pensamento, eu acredito que era Deus, né? Por exemplo, eu pego um aparelho aqui para fazer um reparo, chega um cliente e meu coração já avisava assim, ó, esse cliente é complicado, esse aparelho não é melhor tu pegar. Então às vezes eu pegava e dizia, ó, eu tô sem peça e tal, entregava para o cliente, né, para evitar um certo prejuízo. Então saiba onde você está metendo o pé. Né? É melhor você fazer serviços mais básicos, ganhar menos e ter menos prejuízo, que você vai ter um lucro maior. Agora, se você, né, começar a pegar todo tipo de aparelho no início, sem ter um preparo para isso, você vai tomar muito prejuízo. Então, comece a caminhar conforme a música, né? Vá no ritmo ali, ó. Vai fazendo, vai vendo que dá para pegar aquele outro aparelho, vai pegando, né? Eu fiz muita besteira no início, eu meti a cara e acabei tomando um monte de prejuízo, né? E isso me fez atrasar um pouco, mas serviu de muita experiência também, né? Para estar passando aí para a galera que está começando hoje. Então, se você tem condições, né, de não pegar alguns aparelhos que você vê que é complexo, serviço complicado, que vai lhe atrasar, por quê? Muitas vezes você que é iniciante acaba pegando um monte de aparelho, de placa, de defeitos que você não vai saber fazer e fica lá na sua bancada. Aí você vê um monte de aparelho, cliente ligando para você, começa aquele estresse todo e você acaba, até os serviços mais básicos que você ia ter parar para refletir, para analisar e conseguir fazer, você acaba às vezes nem fazendo, né, por conta do estresse, por conta de muitas coisas que acontecem. Então, foque naquilo que você está sabendo fazer no momento, que suas ferramentas lhe dão condição para fazer. Então, foque em fazer dinheiro, certo? E ter menos prejuízo. Logo, você vai conseguir passar para um nível a mais, beleza? Então, primeira coisa é isso aí. Segunda coisa, você que está com um nível intermediário. Eu estou no nível intermediário e eu quero comprar um osciloscópio para mim. Cara, entenda. Será que você tem conhecimento para utilizar um osciloscópio? Porque o osciloscópio, para que você utilize o osciloscópio, não é só você saber como é que funciona os botões do osciloscópio, coisa do gênero, não. Você tem que saber das malhas, você tem que saber o funcionamento de um circuito para saber o que você está medindo. Então, até que você chegue lá, você vai passar por muita coisa ainda, né? Então, tem muita gente que não sabe nem utilizar o multímetro e já quer estar adquirindo um osciloscópio. Isso é um grande erro, né? Porque você vai comprar uma ferramenta que vai ficar na sua bancada só de enfeite. Então procure comprar ferramentas que realmente você está necessitando no momento, certo? Eu já comprei um microscópio, eu já comprei uma fonte boa, eu já tenho um ferro de solda T12, eu já tenho uma estação, né, melhor. Então agora o que eu preciso comprar? Eu vou comprar um osciloscópio. Eu vou comprar uma câmera térmica. Pessoal, câmera térmica é boa? Mas existem outras ferramentas, né? Que se você comprar uma câmera térmica, por exemplo, R$ 1.500 você vai dar numa câmera térmica. Vai lhe ajudar na bancada? Vai lhe ajudar muito na bancada. Câmera térmica é essencial também. Se tem condições de comprar uma câmera térmica, você aí no nível básico, intermediário, compre. Porque é uma ferramenta que você utiliza muito no dia a dia, né? Eu utilizo como é que se diz, a câmera térmica muito. Utilizo o osciloscópio hoje muito. Por quê? Porque eu tenho um entendimento, né, de utilizar o osciloscópio, um conhecimento para utilizar e analisar e verificar algumas falhas que sem o osciloscópio praticamente é impossível consertar, certo? Mas vamos lá, câmera térmica é importante? Mas mesmo com a câmera térmica, você tem que entender que nem todo componente que aquece é causador de um curto-circuito. Então você vai pegar a câmera térmica, vai botar a câmera térmica, vai ver o componente que está aquecendo, vai querer tirar todos os componentes que está aquecendo, né? E vai tirar o componente, o curto sai, quando bota o curto volta, quando tira o curto sai. E tem uma câmera térmica, mas ainda não sabe utilizar, né? Ou seja,
A câmara térmica em si sabe, mas você vai tirar componentes, né, que às vezes não tem nada a ver. Então, o melhor é que você estude, né, sobre circuitos, como eles funcionam, como é o trabalho daquele componente X, daquele componente Y, né, como é que funciona um setor de radiofrequência, um setor de carregamento, um setor de iluminação, como é que funciona um setor lógico. Comece a estudar sobre os circuitos da placa. Você que está no nível básico, o que você tem que fazer é isso, que o que vai te fazer evoluir, o que vai te dar condições de comprar equipamentos, né, e você entender dos equipamentos que está comprando, é justamente o conhecimento sobre o funcionamento de uma placa. Como é que eu vou utilizar um osciloscópio? Como é que eu vou utilizar uma box se eu não tenho conhecimento para isso? Né? Aqui mesmo, pessoal, eu tenho várias boxes. Aqui para iPhone, né? A gente tem Repé, a gente tem JP7, a gente tem a P13, né? A gente tem uma box para Android, né? A gente tem bastante ferramenta aqui, né? A gente utiliza essa ferramenta? Sim, por quê? Porque hoje eu tenho conhecimento para, né, tá utilizando essa ferramenta, mas até um tempo atrás eu tinha que estar estudando sobre isso. Eu vou comprar uma box sem saber utilizar ela? Não, primeiro eu tenho que chegar a um nível, né, que eu diga, pô, agora eu estou precisando de uma box, porque agora esse reparo aí eu não estou fazendo, mas até anteriormente, até antes desse reparo, né, eu consigo fazer tudo. Então agora eu realmente estou precisando de uma box, agora eu estou precisando de tal ferramenta. Então você tem que sentir a necessidade, né, da precisão daquela ferramenta, certo? Mas vamos lá. Uma coisa que você precisa aí, você está no nível intermediário, você precisa, né, até no nível básico mesmo, você precisa disso, é um USB Charge, certo, pessoal? Um USB Charge, que é essa ferramenta. Esse USB Charge eu tenho e tenho esse outro USB Charge. Qual é a diferença desse para esse aqui? Esse aqui eu tenho carregamento por indução, certo? Aqui eu coloco um aparelho aí, se tiver um aparelho com a falha, né, no carregamento por indução, eu consigo, né, testar, fazer o teste aqui, né, não preciso de um carregador, aqui mesmo eu consigo fazer o teste. Então, ela tem aqui todas as entradas USB para a gente fazer teste de carregamento, né, e temos aqui a outra também que me auxilia. Então, eu tenho duas hoje, né, mas é importante você que está no nível básico ou intermediário, né, eu acredito que o nível básico e o nível intermediário, eles acabam sendo muito próximos. Tem gente que está no nível básico e acha que está no intermediário. Tem gente que já está no nível intermediário e acha que está no nível básico. Então, eles andam muito próximos um do outro, né? Então, no nível intermediário, você já vai ter algumas ferramentas com uma qualidade, né, diferenciada, porque você já teve um bom lucro, você já teve uma grande experiência, né, sobre diversas falhas aí na bancada, e aí você vai começar a adquirir ferramentas específicas para algumas coisas. Beleza? No nível intermediário já dá para você, né, pensar em adquirir um osciloscópio para você começar a aprender, fazer alguns testes, mas é claro, estudar sempre circuitos. Eu vejo muita gente dizer assim, esquema elétrico. Pessoal, esquema elétrico é nada mais, nada menos, né, do que de uma forma escrita de mostrar como é o funcionamento de um circuito. Muita gente, eu quero aprender esquema elétrico. Não, você vai aprender a interpretar circuitos eletrônicos, né? E tenha esse pensamento, circuitos eletrônicos. Então tem um circuito de iluminação, certo? Tem um circuito de carregamento, tem um circuito de radiofrequência, tem um circuito lógico, né? Tem um circuito de Bluetooth e Wi-Fi. Cada circuito desse aí, eles são interligados, porém eles trabalham de formas específicas um do outro, certo? Então você sabendo como funciona um setor de radiofrequência, quando você tiver uma falha lá, você vai saber como analisar, porque você entende a estrutura desse setor, né? Então você deve se preocupar muito mais com aprender como funciona uma placa de um smartphone do que até mesmo, né, sair adquirindo ferramentas aí de todo jeito e acabar ferramentas que são muito caras. Conhecimento é muito mais barato do que ferramentas, né? Até um treinamento de 2.000, 3.000 ele se torna barato.
Vá fazer uma faculdade de Direito, uma faculdade de Medicina, que você vai ver. Nem precisa ser faculdade de Direito e Medicina. Qualquer outra faculdade, Educação Física, qualquer coisa do gênero. O tanto que você vai investir de tempo e de dinheiro, né? Para depois de vários anos depois você começar a trabalhar nessa área. E muita gente acaba nem trabalhando, né? Então, assim, para quem trabalha com smartphone, o investimento em conhecimento, pessoal, é muito barato. Compra um treinamento de R$300, de 400, de 500, de 1.000, de 2.000, de 3.000, né? Dependendo da sua faixa etária, do seu nível. O cara que faz um treinamento de R$2.500, ele já está no nível do intermediário para avançado. Tem treinamentos mais básicos, né? Você pode estar fazendo aí um valor mais em conta para você. Mas invista em conhecimento, invista em você, certo? Quer crescer nessa área, invista em você. Ah, mas isso aqui tu não vai aprender. Muita gente está dizendo, esse negócio aqui tu não vai conseguir, isso aqui tu não vai... Também diziam para mim. Também diziam para mim, eu não tinha conhecimento de nada, eu não sabia fazer nada, eu trabalhava fazendo massa para pedreiro, né? Eu era servente de pedreiro, já trabalhei um monte de coisa aí que não tem nada a ver com a área de eletrônica, e se eu fosse acreditar, né? Se eu fosse colocar isso para o meu coração, do que as pessoas estavam falando, que era verdade, eu não ia conseguir fazer nada, né? Então, eu fechei os olhos para muita coisa e foquei apenas no meu objetivo. Então, pessoal, nível intermediário, ferro de solda, né? Com um bico tipo JBC, certo? É interessante ter um bico desse aqui para começar a fazer uns reparos mais complexos, circuitos integrados, né? Com uma fragilidade maior. Então, esse ferro aqui ajuda muito, né, a você desenvolver as suas técnicas de microsoldagem, né, em circuitos integrados que são um pouco mais complexos de você trocar, certo? Trocar um Power Manager, um IFPMI, é fácil, pessoal. Agora, quando você vai trocar uma baseband, uma CPU, você vai ver que já é um pouco mais complicado, né, e você vai ter que ter umas ferramentas um pouco mais sutil, digamos assim, ferramenta mais precisa, né, para você fazer e ficar 100%. Dá para fazer com ferramentas mais básicas? Dá também. Eu comecei fazendo com ferramenta mais básica, mas você vê que tem uma dificuldade. Quando você adquire uma ferramenta mais precisa, né, você vê que o resultado é maior. Então, osciloscópio para quem está começando e para quem está no nível intermediário, né, nível intermediário mesmo. Mas tem gente que já está indo para o avançado, então o osciloscópio é bacana você ter. Câmera térmica. Vamos lá. Eu utilizo essa câmera térmica aqui, da SICK, né? Ela é a SICK Pro. Beleza, pessoal? Essa câmera térmica aqui. Ela é ruim de usar? Não, ela é bacana. Eu utilizo ela já há um tempo e consigo pegar tudo que eu preciso, né, em relação à temperatura com ela. Beleza? Mas aquilo que eu falei para você. Não adianta ver alguma coisa aquecendo na placa e sair removendo sem primeiro aprender a medir, aprender a diagnosticar de forma correta. Então a câmera térmica é fundamental. É essencial na bancada? Sim. Mas mesmo assim, mesmo com câmera térmica, você tem que ter um conhecimento, né, para você saber o porquê que você está tirando aquele componente ali. Beleza? Então, temos aqui o USB Charger, temos também, né, o PowerZ, que o PowerZ é como se fosse um USB Charger, né? Antigamente a galera utilizava mais o PowerZ do que o USB Charger. Esse PowerZ hoje aqui, a galera que trabalha fazendo vídeo e tal, gosta de estar utilizando, ajuda bastante, né, a utilização da PowerZ. Mas tem outras ferramentas aqui, por exemplo, essa base aqui, para fazer reparo de CPU, né, que vem esses extensões menores, que não necessariamente você precisa ter agora, né, são ferramentas que você vai comprar no momento correto, né, você não vai ficar se preocupando em comprar isso agora, beleza? Antes disso aqui, né, muito antes disso aqui, você precisa ter o quê? Um cabozinho desse aqui, ajuda muito no dia a dia, né? Em torno aí de 150, 200 reais. Né? Esse cabozinho aqui vem com todas as entradas praticamente em Android, né, para você utilizar, para iPhone também. Então isso aqui são ferramentas, pessoal, são ferramentas, né, acessórios que adianta o seu trabalho na bancada. Você pode até dizer, mas pô, um cabo... um cabo desse aqui adianta muito o seu trabalho na bancada, né, e vai te dar uma velocidade maior,
né, na dinâmica do seu trabalho. Então procure um cabo, esse cabo que eu utilizo aqui é da Mechanic, certo? É o iBoot Pro, é o PowerBoot, né, da Mechanic. Eu fiz um vídeo, né, até falando um pouco meio assim dele, mas depois eu comecei a utilizar ele e gostei, né, é bacana ele, até melhor do que até o iPower que eu comprei da Kianli, né, que já queimou e ele ainda continua aí. Outra ferramenta bacana aí para você que está no nível intermediário é justamente, pessoal, essa ferramenta aqui, ó, né, que seria o... Deixa eu botar aqui para não bater. Essa ferramenta aqui, ó, que é justamente uma mini retífica, certo? Essa ferramenta aqui, pessoal, por que é importante você ter? É uma ferramenta que vai diminuir, né, o risco que você tem na hora de fazer um reparo de placa. Por exemplo, você está com a placa funcionando, precisa verificar o setor de radiofrequência, digamos que ele não está funcionando em radiofrequência, e se você meter calor ali na placa, você pode danificar a placa com mais facilidade para remover a blindagem. E justamente com essa ferramenta, né, com essa mini retífica, você consegue remover blindagem sem aquecer a placa, e isso vai te dar, né, uma segurança a mais para você fazer um reparo, saber que por conta daquele calor ali não deu uma solda fria, porque às vezes você dá um aquecimento na placa agora, né, entrega para o cliente, resolveu até o problema, entrega para o cliente e o cliente leva para casa e depois fica dando solda fria. Né? Acontece de não dar solda fria às vezes na hora e depois começar a ficar dando solda fria. Então é importante vocês terem também uma mini retífica. Agora é claro, antes de adquirirem as ferramentas primordiais. Beleza, pessoal? Então, osciloscópio, né, como a gente estava falando, existem dois tipos de osciloscópio, osciloscópio portátil e osciloscópio, né, de bancada, que vocês estão vendo aqui. Se você é iniciante, né, ou está no nível intermediário e já quer começar a dar uma estudada em osciloscópio, você já está no nível intermediário e você não tem condições de comprar um Rigol, um osciloscópio de portátil, você vai conseguir fazer praticamente todas as medições para smartphone, certo? Você vai conseguir medir malhas de I2C, você vai conseguir medir malhas de pulso de enable, né, de reset, frequência, I2S, né, barramento de sincronismo, barramento MIP, você consegue medir tudo com isso aqui, beleza? Então, não tenho condições de comprar um osciloscópio de 3.500, de 4.000, mas tem condições de comprar um de 400, né? Isso aqui, R$400 você encontra aí no AliExpress e você consegue fazer muita coisa com ele, certo? Então a gente já falou sobre algumas ferramentas, deixa eu ver aqui. Vamos lá, vamos falar sobre o SMB, pessoal. Falar aqui sobre o SMB também, que é uma ferramenta, né, que muita gente me pergunta, SMB, né? Vamos falar aqui sobre o Smartbox, beleza? Essa ferramenta aqui é uma ferramenta que já dá para você que está no nível intermediário adquirir, mas você pode utilizar o multímetro e conseguir fazer as mesmas medições, né, de que você trabalha com o Smartbox. O Smartbox ele é mais prático, você consegue com uma ponteira só medir tensão e corrente ao mesmo tempo, né, fazer uma verificação se uma malha está com algum defeito ou não, né? Tem várias formas de você utilizar essa ferramenta, né, dependendo da falha que existe na bancada. É uma ferramenta muito útil, né? Muita gente despreza essa ferramenta, mas eu costumo sempre usar aqui em alguns reparos, certo? Principalmente reparos mais complexos. Eu utilizo muito, né? Não vou dizer que é muito, mas eu costumo utilizar o Smartbox. Mas você não precisa, né? Você não precisa, se você tem outras prioridades, não precisa você comprar o Smartbox assim, vou comprar um SMB, não. Eu nem sei se vende ainda, né? Na verdade é uma ferramenta que a galera não deu tanta importância, deu muito na época que começou a vender, depois parou de falar sobre isso aqui, beleza? Mas é uma ferramenta que ajuda bastante. Short Killer, pessoal. Eu não tenho aqui Short Killer porque eu nunca trabalhei com Short Killer. Eu sempre gosto de trabalhar com a fonte, mas eu percebi que de um tempo para cá, né, se eu tivesse utilizando, no caso, o Short Killer,
em alguns reparos seria muito mais rápido. Então o que eu fiz? Né? Eu adquiri um Short Killer, estou esperando chegar, e depois que chegar, né, eu vou estar fazendo alguns vídeos aí reparando com o Short Killer. Porque você ganha tempo, na verdade, certo? Então você tá ali, pegou um curto total na placa, vai lá, mete o Short Killer, acabou o curto, fecha o aparelho e já era, né? Então assim, em alguns casos você vai precisar analisar, é claro, pegar uma malha aí com a tensão menor, você vai ter que verificar que malha é, se realmente está consumindo a ponto do Short Killer matar esse curto, né? Enfim, então é algo assim que você pode ter na bancada, não é necessário você ter imediatamente, mas é uma ferramenta que você que está na produção, na bancada, no dia a dia, é interessante, né? Uma ferramenta interessante aí também ter na bancada, né? Mas eu ainda digo que a fonte de bancada aí é excelente para isso. Outra coisa que a gente vai falar, pessoal, vamos falar aqui. Tem muitas outras ferramentas, eu acabo perdendo a noção aqui de tanta ferramenta que tem, né? Deixa eu me lembrar aqui de ferramentas. Vamos lá, vamos falar aqui agora das bases, certo? Ah, turma, não sei o que, precisa ter uma base. Ó, essas bases aqui, pessoal, é bem interessante você ter, porque sem essas bases a placa fica solta na bancada e com isso você pode estar, às vezes, errando no serviço, né? A placa solta, vai tirar um componente, vai botar um componente, vai tirar um conector, vai tirar um botão. Então é interessante você ter uma base, né? Uma basezinha dessa ou uma base dessa, tem outra base ali também, né? São bases aí que é interessante você ter, né, na sua bancada, ok? Agora vamos falar de box, pessoal. Deixa eu ver se temos aqui outras coisas para falar, né? É tanta coisa que tem para falar que agora eu me esqueço. Depois, né, eu acabo me lembrando quando acaba o vídeo. Não sei se eu falei aqui para vocês. Deixa eu ver aqui. Do ativador de bateria. Beleza? O ativador de bateria, pessoal, é uma ferramenta bem interessante isso aqui, né? Porque você vai conseguir... Deixa eu desconectar isso aqui, que está me atrapalhando. O ativador de bateria também é uma ferramenta, né? Um acessório aí que você tem na bancada que ajuda bastante. Por quê? Porque enquanto você está fazendo um outro aparelho, ela vai estar carregando a bateria de outro. E isso adianta muito, você não precisa estar dando um choque ali, né? Então é uma parada bacana, né? Você que está no nível básico aí e precisa de uma ferramenta, né? Essas ferramentas todas que eu estou falando aqui para você é do básico ao intermediário. A gente vai fazer um vídeo só falando sobre reparo avançado e as ferramentas que a gente precisa ter para reparo avançado, certo? Mas então, ó, ativador de bateria é importante. Beleza, galera? Ativador de bateria é importante. Outra coisa, breu. Breu. Ah, mas não tem nem que estar falando disso, todo mundo já sabe. Não, breu tem que ter, certo, pessoal? Breu é como se fosse... Vai ajudar você como se fosse uma câmera térmica. Então, ajuda bastante aí, você que não tem câmera térmica, a utilização do breu, né? Tá, aqui eu tiro os pedaços das pedrinhas do breu, boto aqui dentro, que é uma lata aí para não derreter, certo? Então, breu você precisa ter. Um fluxo de qualidade, pessoal, barato. Procure por esse fluxo aqui, ó, Amoe, né? Ele não é igual ao Antec, o Antec acaba sendo melhor, mas pelo custo dele e pela qualidade também que ele tem, ele acaba valendo a pena, né? Então procure esse fluxo aí no AliExpress, ó. Ele é o Amoe, bota lá, fluxo Amoe. O modelo é M50, certo? Esse fluxo aqui. Beleza, galera? Então a gente vai finalizar esse vídeo, né? Eu dei algumas dicas aí para você. E no próximo vídeo, pessoal, a gente vai estar falando, né, sobre box, certo? Vou estar falando sobre IREPE, sobre P13, vou estar falando aí sobre a JC V1SE, né? Vou estar falando sobre Medusa 1, Medusa 2, vou estar falando sobre osciloscópio, e vou estar falando sobre outras coisas aqui, né? Na verdade, eu estou procurando aqui algumas ferramentas aí, mas tudo isso aqui, ó, pessoal, você que está no nível básico, você precisa ter, né? Que é justamente uma solda de boa qualidade, tem que ter máscara UV, né? Tem muita coisa aqui, ó, uma pinça de boa qualidade, procure pinças da Vetus, é muito boa essa marca aqui, ó, Vetus, certo? Não vai focar aí, mas é Vetus.
ganchos, ó, isso tudo tem que ter, né, no nível básico, e tudo isso gasta dinheiro, né, tudo isso aqui tem um custo. Então, procure adquirir essas ferramentas básicas, né, chave de fenda legal, uns ganchozinhos desse aqui, umas espátulas, tudo isso você precisa ter no início para depois, né, você partir para ferramentas mais específicas. Então, no próximo vídeo, eu vou estar falando sobre ferramentas nível 3, certo? Que são as boxes, são o osciloscópio, a própria câmera térmica também, eu vou estar falando sobre ainda câmera térmica aqui, né? E por aí vai, certo, pessoal? Então, vou finalizar esse vídeo por aqui. Se você gostou, deixa o like. Se você quer que eu faça o vídeo número 3, comenta aí embaixo, né? E também, se quer aprender, né? Se quer realmente aprender mais sobre reparo de placa, sobre circuitos, sobre toda a estrutura eletrônica de uma placa celular, sobre como estar utilizando o multímetro de forma correta, o osciloscópio de forma correta, como medir pulsos de enable, né? Malhas de reset, comunicação I2C, I2S, RFFE, barramento SPI, barramento I2S, enfim. Se você querer aprender mesmo, né, de fato, querer sair do básico ao avançado, a gente tem um treinamento completo falando sobre esses assuntos, certo? Então o link está aqui na descrição. Deus abençoe, tamo junto, é nóis. Vejo você no próximo vídeo. Valeu, fui!